vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Leon Denis. Toda religião ou filosofia tem sua forma própria de explicar a origem do universo e da vida. Com a Umbanda não é diferente. Neste áudio, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, mencionando aqui os 7 planos existenciais, segundo os ensinamentos deixados por Rubens Saraceni, conceitos que fundamentalizam a Umbanda Sagrada. Planos existenciais ou planos da vida são dimensões ou esferas vibracionais por onde estagiam os seres enquanto centelhas originárias e dispersas do Criador. Algo como o estágio monádico, conceito filosófico trazido por Leibniz. No Livro dos Espíritos de Kardec, em uma das questões os espíritos esclarecem: Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem o conhecimento. Isso nos leva a entender que apenas através da experiência vivida somos capazes de adquirir a consciência e o conhecimento necessários para que possamos progredir, evoluir. Existem para isso muitos estágios, muitos mundos que nos levam dentro de uma frequência existencial a esses aprendizados. Planos que antecedem o nosso encarnar ou reencarnar enquanto espíritos humanos aqui dentro deste orbe. É sobre isso que nós vamos falar neste áudio, sobre esses planos. Como eu disse antes, abordaremos aqui os 7 planos da vida, segundo a cosmogonia ou a cosmogênese de Umbanda Sagrada, deixadas para nós por Rubens Saraceni. Os 7 planos dos quais venho me referindo são os seguintes: o plano fatoral, o plano essencial, o plano elemental, o plano dual, o plano encantado, o plano natural e o plano celestial. Começaremos falando sobre o plano fatoral. Nesse plano, o ser enquanto partícula dispersa do Criador é apenas uma fagulha de energia que passa a ser atraído pelo magnetismo de consciências inteligentes e vibrantes nessas regiões. Essas inteligências são nomeadas por Rubens como orixás fatorais e passam a atrair tais fagulhas por similaridade vibracional. Nesse processo, as fagulhas que vibram na polaridade positiva, ou seja, masculina, são atraídas por consciências orixás também positivos e masculinos, recebendo deles a fatoração. Resumindo, para que nós possamos entender melhor, os orixás masculinos atraem, qualificam e fatoram as fagulhas masculinas, e os orixás femininos atraem, qualificam e fatoram as fagulhas femininas. Eu acredito que, em algum momento da sua jornada de estudos umbandistas, você já tenha ouvido falar sobre orixá ancestre ou orixá fatoral. Muito bem, é justamente sobre esses orixás que nós estamos falando agora, quando citamos este processo de fatoração no primeiro plano da vida. Seguindo então, à medida que essas centelhas já fatoradas vão amadurecendo em energia, elas começam a ser atraídas por um casal de consciências orixás, denominadas orixás essenciais, que no segundo plano da vida sustentam o ser que ainda é uma fagulha. Este segundo plano da vida é denominado como plano essencial. Nesse estágio, as fagulhas atraídas serão alimentadas unicamente por essências, que aos poucos vão sendo absorvidas por esta fagulha, até tornarem-se envoltas por uma energia, uma camada etérea, parecida com uma membrana. Ao final desse processo, a fagulha então brilhante e pulsante está completamente envolvida por este casulo, que nada mais é que um conjunto de campos eletromagnéticos. Plano elemental é o nome dado ao terceiro plano da vida. Nele, o ser passa a alimentar-se de energias elementares, e não mais de essências puras, como no plano anterior. Assim como no plano essencial, o ser, agora uma espécie de casulo, é recebido por um outro casal de consciências, um outro casal de orixás. Nesse plano, tem início o desdobramento genético dos corpos, cujo primeiro é chamado de elemental básico. Esse corpo se assemelha ao citoplasma de uma célula, porém um pouco mais alongado verticalmente. As energias elementais que passam a alimentar este ser provêm dos 7 elementos básicos da criação:
os elementos cristalinos, os minerais, os vegetais, os ígneos, eólicos, telúricos e aquáticos. E são projetados por ondas que nutrem através de cordões energéticos cada ser. É neste plano também que começam a surgir os chakras, e quando já se encontram completamente formados, passam a exercer a função de absorção e exteriorização energética, suprimindo os cordões que antes os alimentavam. Este plano possui 7 dimensões elementais básicas, e cada dimensão possui 7 faixas vibratórias, ou seja, cada ser percorre por cada uma delas até que tenham sido desenvolvidos e formados seus 7 corpos. Quando isso acontece, são atraídos para o 4º plano da vida, o plano dual.